Tite demitido do Flamengo, para alegria de muitos e tristeza de poucos. Ou melhor dizendo, para tristeza dos rivais. Mas tem uma questão, né, pessoal, preocupante, que é a questão de que a diretoria pode queimar o Felipe Luiz. Por que eu estou falando isso? Porque Felipe Luiz antes não estava querendo ser técnico do time profissional, porque ele ainda está em ascensão como técnico, ele ainda está evoluindo, está crescendo aos poucos para ser um grande treinador um dia. E aí chega a diretoria do Flamengo, joga uma bomba no colo do Felipe Luiz e fala: Felipe Luiz, a gente precisa de você, tá? A gente vai demitir o Tite, não podemos contratar nenhum técnico no momento, então precisamos que você seja o interino, pelo menos até o fim do ano e tudo mais. Aí o Felipe Luiz ele fala não, aí a diretoria vai lá, tenta convencer, aí consegue convencer o Felipe Luiz, mas o que acontece? Por que eu acho que a diretoria pode acabar queimando o Felipe Luiz? Pelo simples fato, né, segundo alguns rumores aí, estão dizendo que a diretoria do Flamengo está planejando manter o Felipe Luiz como técnico definitivo, né? Ou seja, em 2024 ele é interino, chega 2025 e ele vai ser técnico definitivo. Por que eu acho que isso não é uma boa ideia? Porque, gente, Felipe Luiz ele ainda está crescendo, ele ainda está estudando, sabe? Ele estava fazendo bons trabalhos na base, mas a base é uma coisa, o time profissional é outra coisa totalmente. É mais fácil lidar com um adolescente do que com um adulto que já ganhou títulos e tudo mais. Os adolescentes são mais fáceis de lidar do que os adultos. Os adultos já é um pouco mais complicado. Ou seja, Felipe Luiz ele ainda tem que trabalhar muito nessa questão de como lidar com adultos, porque lidar com adolescente é uma coisa, lidar com adulto é outra coisa totalmente diferente. Por mais que esses adultos sejam amigos do Felipe Luiz, uma coisa é você ser amigo e outra coisa é você ser técnico do seu amigo. É uma coisa totalmente diferente ser técnico do seu amigo. Então, na minha opinião, se a diretoria do Flamengo tomar essa decisão de manter o Felipe Luiz como técnico definitivo do Flamengo, eu acho que eles vão estar queimando o Felipe Luiz. Porque aí a torcida do Flamengo vai passar a cobrar o Felipe Luiz, porque, tipo assim, uma coisa é técnico interino, a torcida já até entende, tudo bem, ele vai ficar lá por um tempinho até chegar um técnico novo. A torcida pode até entender. Agora, como é que a torcida vai reagir se o Felipe Luiz for técnico definitivo do Flamengo, não conseguir apresentar um bom trabalho, até porque ele ainda está em ascensão no futebol, ele ainda está crescendo, evoluindo suas táticas e tudo mais. E aí, ele vai ser técnico definitivo do Flamengo, não vai conseguir, digamos, né? Eu espero que ele consiga, mas se ele não conseguir desempenhar um bom trabalho, vai começar a ser cobrado. Ou seja, a diretoria do Flamengo pode acabar queimando o Felipe Luiz, porque ele ainda está, né, crescendo, ele ainda está evoluindo. Então, como é que você quer que um cara que está crescendo como treinador já comece o trabalho com um time grande? O cara é flamenguista e como vocês acham que ele vai se sentir ao ser demitido do clube que ele ama? Eu não sei se ele for técnico definitivo, se ele não apresentar um bom trabalho e ao invés da diretoria demitir, manda ele de volta para o sub-20. Eu não sei o que vai acontecer se o Felipe Luiz aceitar ser técnico definitivo do profissional do Flamengo. Se ele apresentar um trabalho, digamos, não muito bom, e a diretoria vai fazer o quê? Vai demitir ele ou vai mandar ele de volta para o sub-20? Porque ele vai ser técnico definitivo. E aí, como é que vai ser a questão? Porque uma coisa é técnico interino, né? Interino, vai lá, faz um trabalhozinho por um tempo e volta para a base. E técnico definitivo? O que vai acontecer? Felipe Luiz vai ser demitido diretamente? Se não apresentar um bom trabalho? A torcida vai pegar no pé do Felipe Luiz por saber que ele não é um técnico experiente, ainda está ganhando experiência. E aí, como é que fica essa questão? Poxa, gente,
uma questão é que a gente tem que ter paciência. E a gente tem que ir contra essa diretoria se ela decidir colocar o Felipe Luiz como técnico definitivo. A gente não pode aceitar isso. Por quê? Porque se isso acontecer, vai estar queimando o Felipe Luiz. Só isso que eu tenho a dizer. A diretoria vai estar queimando o Felipe Luiz. Porque o cara não queria treinar o Flamengo. Porque ele não sentiu que estava pronto. Ele sentiu que tinha que evoluir ainda mais. E aí o que acontece? A diretoria conseguiu convencer ele. Mas conseguir convencer não significa que ele está pronto para o desafio. Ele aceitou porque na mente dele não tinha outra solução a não ser aceitar. Ou seja, ou você aceita ou você aceita. Ou seja, o Felipe Luiz ele se sentiu meio que sem saída. Ou seja, o jeito é aceitar, não tem como, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Então a questão é, a diretoria do Flamengo, se tomar a decisão de deixar Felipe Luiz como técnico definitivo do Flamengo, pode estar, digamos, queimando o Felipe Luiz, ao invés de, né, de estar ajudando. Mas, enfim, é minha opinião. Quero saber se você que é flamenguista, se você concorda com essa possibilidade do Felipe Luiz ser queimado pela diretoria se colocar ele como técnico definitivo do Flamengo. Porque é aquilo. Tudo bem que algumas pessoas podem achar, mas é bom, porque com pressão ele vai saber como é pressão, ele entende que o Flamengo tem pressão e tudo mais. Então, se ele aceitar ser técnico definitivo do Flamengo é porque ele está preparado para pressão e tudo mais. Uma coisa é você sofrer pressão como jogador. Outra coisa é totalmente diferente você sofrer pressão como técnico, porque como jogador você não vai ser mandado embora. Agora, como técnico, você vai ser mandado embora. Então, a situação já começa a ficar um pouquinho mais complicada. Um pouquinho mais complicada. Então, é uma situação delicada e temos que ter muito cuidado com o que vai acontecer com o Felipe Luiz. A torcida tem que ter cuidado, porque querendo ou não, a diretoria do Flamengo pode acabar atrapalhando o futuro do Felipe Luiz como um grande treinador. Então, temos que ficar de olho e torcida. Vamos ter paciência. Tomem cuidado para não cobrar na hora da raiva que o Flamengo tiver não fazendo um bom futebol. Tomem cuidado para não cobrar o Felipe Luiz. Cobra a diretoria. Cobra a diretoria que está jogando essa bomba pro Felipe Luiz. Quando vocês sentirem raiva, o primeiro pensamento vai ter que ser na diretoria. Landim e companhia. Landim, Braz, todos que fazem parte da diretoria têm que ser cobrados se o trabalho do Felipe Luiz não for bom. Por quê? Porque eles deram uma bomba pro Felipe Luiz. Então, se alguma coisa acontecer, a culpa não é do Felipe Luiz, a culpa é da diretoria. Porque a diretoria, ela praticamente ficou assim, ó, no ouvido do Felipe Luiz até ele conseguir, até ele aceitar. Provavelmente o Felipe Luiz ele estava tão pressionado que ele resolveu aceitar. Porque ele se sentiu na obrigação de aceitar. Porque é aquilo, você pode rejeitar um trabalho, mas como tem muita pressão, vem trabalhar, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, uma hora você aceita. Foi isso que aconteceu com o Felipe Luiz. Foi tanta pressão que ele resolveu aceitar. Então, pensem bem. Se o trabalho do Felipe Luiz não for bom, é a diretoria que a gente tem que cobrar, e não o Felipe Luiz. E é isso, pessoal. Essa é a minha análise, né, do Felipe Luiz, né, como técnico interino e a possibilidade dele ser técnico definitivo. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Se inscreve no canal, deixa seu like. Muito obrigado aí se você assistiu até aqui. Tamo junto. Isso aqui é Flamengo. Abraço aí para toda a nação rubro-negra. Tamo junto.